Prezados amigos, prezados irmãos, as nossas saudações fraternas a todos que nos assistem, nos escutam nesse momento, dando continuidade ao nosso Evangelho no Estúdio, no dia de hoje, que se encontra muito ensolarado, com um belo céu azul. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 3. Mas antes de eu dar início à leitura e depois o comentário desse trecho, lembremos-nos do Mestre Jesus, do amigo de todos os momentos, que quando nós pedimos com sinceridade, com fé, com determinação, com alegria, com humildade, Ele sempre está conosco. Ele sempre se apresenta a nós, trazendo sempre a luz, o bálsamo, o carinho, a calma aos nossos corações, por vezes bastante tempestuosos. Pois nós sabemos perfeitamente que nem sempre é limpo o céu do bom cristão, como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, benfeitora do nosso amado Divaldo Pereira Franco, que já se encontra na pátria espiritual, trabalhando e trabalhando muito, com toda certeza. Então, que sintamos-nos bastante abraçados, envolvidos pelas mãos, pelos braços carinhosos e seguros do nosso Mestre Jesus. Então vamos à leitura do capítulo 3, um trechinho aqui, item 1 e item 2 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3, o título é Há muitas moradas na casa do meu pai. Quem gosta dos filmes de ficção científica, em especial de viagens no espaço, pode ficar bastante animado com esse trecho aqui, viu? Então eu vou pegar o trecho de São João, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, e diz assim: que o vosso coração não se perturbe. Acredite em Deus, acredite também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São Mateus capítulo 14. Agora, o item 2, que é o trecho do nosso Evangelho, ele diz assim: a casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Palavra que depois nós vamos explicar um pouquinho mais para frente o significado, erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos estados materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente, só, sem consolação, separado dos objetivos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza das doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunstanciais, nem circunscritas e também
nem localizadas. Esse aqui foi o item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse trecho aqui versa muito a respeito da esperança na vida futura, dizendo que a vida, que é uma só, a existência corporal existem várias, mas a vida em espírito é uma só. E para que ela possa funcionar, digamos assim, corretamente, há necessidade de um local, de uma paragem, alguma coisa desse gênero. Então Jesus já há mais de 2000 anos veio nos dizer que não, nós não estamos sozinhos, não somos somente nós nesse mundinho minúsculo e dentro desse universo gigantesco que praticamente não tem fim, aparentemente. Quanto mais os cientistas estudam, mais eles descobrem que existem mais e mais e mais e mais galáxias. Numa noite estrelada, onde a gente observa o céu, olha as estrelas, dá para acreditar que somente nesse pontinho vai ter vida? Somente nesse pedacinho do universo vai ter vida? Com toda certeza nos diz o bom senso e a sensibilidade de que não. Com certeza tem muito mais coisa fora isso. E Deus, na sua sabedoria plena, bondade plena, amorosidade no nível máximo, que foge completamente à nossa mais elevada compreensão ainda, imaginar que Deus, na sua perfeição, ia construir tudo isso sem nenhuma utilidade, com toda certeza que não. Com toda certeza, Deus, em sua sabedoria, não cria nada inútil na face da terra. Nada, tudo tem uma utilidade. E assim é. Jesus nos esclarece que sim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Para os vários níveis, como se fosse na escola. Tem o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai. E assim vai. Dessa forma, não fiquemos preocupados, constrangidos com o que teremos aí pela frente. Tudo vai do nosso esforço diário, do nosso trabalho, do que a gente faz, para onde a gente vai. Aqui atrás tem uma palavra chamada erraticidade. Até eu falei, mais para frente vamos explicar o que exatamente é a erraticidade. Erraticidade, meus amigos, nada mais é do que o período em que um espírito se encontra entre uma encarnação e outra no plano espiritual. Ela desencarnou, morreu, o corpo físico morreu, ela continua viva e ela está lá no plano espiritual. Esse período chama-se erraticidade, até o momento em que ela for reencarnar. Porque a reencarnação é uma necessidade para o nosso aprimoramento espiritual. É como se fosse os anos na escola, as séries, os níveis. E para isso a gente pode ir para mundos mais adiantados ou mundos um pouquinho mais atrasados. Vai do nosso bem proceder na Terra. Hoje nós estamos vivenciando o período da transição planetária, onde o nosso mundo está passando por um mundo de regeneração, mas principalmente em breves pinceladas. A regeneração se dá intimamente. O planeta é um ser vivo que também está passando pelo seu momento, mas principalmente nós temos que entender que a regeneração se dá aqui dentro. Não vai ser passe de mágica, não vai mais ser um dia diferente em que todas as pessoas milagrosamente vão estar melhores. Não, isso não existe. Há necessidade que nós façamos a nossa parte para merecermos um lugar melhor, para continuarmos a nossa evolução espiritual. Então, esse é o convite que nós fazemos a todos. O convite que fazemos a todos que nos escutam, que nos assistem. Qual é a tua contribuição para você mesmo e para aqueles que estão à sua volta? O que você está fazendo para contribuir nesse investimento que eu chamo da caixa econômica espiritual, onde lá não tem fraude, onde lá não tem maracutaia, onde lá não tem contabilidade criativa, porque ela é gerida por Deus. E lá está escrito tudo certinho, como a gente está investindo os dons que Deus nos deu.
Então, dessa forma, nós finalizamos mais esse capítulo, mais esse episódio do nosso Evangelho no Estúdio, desejando a todos uma excelente semana e lembrando de fazer a tarefinha de casa. O que nós estamos fazendo por um mundo melhor para aqueles que estão à nossa volta e para nós mesmos. Então, até breve, até a próxima oportunidade, dando sequência no nosso Evangelho no Estúdio. Até mais.